o agroboy, Davi Souza, ele chegando aí. Pronto, deixa eu fechar aqui, Davi. Interromper, parar a tela e trazer o Davi aqui para a principal. Olá, boa tarde. Grande, Davi. Como é que tá você, cara? Estou ótimo, Rui. Contigo? Rapaz, tudo alegria, bicho. 15 anos de Brasília Space, tudo saindo aqui conforme o planejado, essa galera interagindo aqui. O pessoal não parou nem para almoçar. O Duda que parou agora porque ele é idoso, né? Então, estou acompanhando se eu não deixar de almoçar, eu posso receber um processo de maus tratos de idoso, entendeu? Justo. Aí ele saiu agora para almoçar, mas eu estou aqui, daqui a pouco ele está chegando aí também. Perfeito. Davi, eu estava aqui assistindo a última palestra, né, e almoçando também, então... então pronto, você está sorrindo por isso, eu já estou satisfeito aqui. Já está satisfeito. Exatamente. Beleza, Davi. Davi, queria primeiro dizer que seja bem-vindo ao Brazilian Space, certo? Eu tive a oportunidade de te conhecer há um tempo atrás, já fizemos uma live, né, fui convidado por você e pelo Eugênio, né? Exatamente. Tempo atrás, e já te conhecia pelo seu perfil. Depois fiquei acompanhando você no LinkedIn, vi a sua guinada para a área do agroboy, né? O agroboy, certo? E eu queria dizer para você que é uma satisfação muito grande da Brasília Space ter você aqui, falar de um assunto tão relevante. O Brasil é uma potência no agro e se tem um setor econômico brasileiro que eu sei que pode, no espaço, fazer o Brasil brilhar, certo? É o agronegócio brasileiro, é a pesquisa, é a ciência de tecnologias agrícolas, né? De desenvolvimento de produtos agrícolas. E ter você aqui vai ser muito bom, porque vai trazer um tema que as pessoas vão começar a ouvir mais, e você, com certeza, vai ser um desses expoentes aqui no Brasil que vai tratar desse assunto. Seja bem-vindo, fique à vontade. O Brazilian Space é seu. Gratidão, Rui. Agradeço demais o convite. Como eu disse, é uma honra estar aqui fazendo parte desse momento de celebração, como eu até estava divulgando, né? Não apenas para a história do Brazilian Space, mas para a história do setor brasileiro, do setor espacial brasileiro. Né? O que vocês vêm fazendo é de extrema relevância e importância, e é um privilégio poder estar aqui. Faço das suas palavras a minha, né? A gente tem todo esse potencial de se tornar uma potência, e é exatamente o que eu vou estar apresentando aqui na minha palestra, ao longo da minha palestra. Vou compartilhar aqui agora minha tela. Compartilhar a tela. Me confirma se você consegue ver, Rui, por gentileza. Já está aí, já está na tela. Perfeito, pronto. Pessoal que estiver comentando e coisa do tipo, eu peço desculpas, eu não vou conseguir estar olhando, mas eu acredito que no final a gente vai ter um tempinho aí para perguntas e respostas, então quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, fiquem à vontade para perguntar. Eu estou aqui para isso, estamos aqui para isso, e desde já eu espero que seja uma ótima palestra para todos e que agregue bastante conhecimento. Então, vamos para cima. Bom, pessoal, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje, nesse momento de celebração. Como eu disse, é uma honra, um privilégio estar aqui fazendo parte dessa história. E vocês também fazem parte disso, principalmente pelo horário, vocês estão aí horário de almoço, assistindo essas palestras muito informativas e agregando conhecimento também à trajetória de vocês. Então, aqui a minha palestra vai ser uma a mais que vai agregar conhecimento aí, principalmente num tópico tão relevante para o setor espacial brasileiro, né? Mas vamos dizer de uma forma geral, né? Até mesmo para o PIB brasileiro, como a gente sabe, a grande relevância da agricultura no mercado brasileiro, tanto mercado interno quanto mercado internacional, né? Então, o nome da palestra é Agricultura Espacial. Vou falar sobre desafios, oportunidades, inovação para o Brasil e para o mundo. Vou dar uma perspectiva geral sobre o que está acontecendo. Mais uma vez, eu sou Davi Souza. Vou aproveitar para me apresentar melhor, que eu tenho um slide reservado para isso. O que eu vou estar falando aqui
Vou começar com a minha introdução, falar sobre plantas no espaço, os desafios associados a essa atividade agrícola no ambiente espacial, as oportunidades no setor, avanços tecnológicos e algumas conclusões no final da minha apresentação. Bom, quem sou eu, né? Eu sou um mero estudante, eu costumo dizer isso, né? Um mero curioso, pesquisador interessado em tópicos de agricultura e exploração espacial e sustentabilidade também. E isso tudo me levou a alguns caminhos bem legais que me tornaram hoje um especialista em estufas. Meu background é em engenharia elétrica. Estou hoje concluindo minha graduação em engenharia elétrica pela Unicamp e tenho mais de 6 anos de conhecimento técnico e experiência no setor CEA, né, que esse é o termo em inglês, o acrônimo em inglês, mas o termo mesmo se chama Agricultura de Ambiente Controlado. E toda essa minha história aí é um resumão do que eu já fiz, né? Como vocês podem ver em algumas imagens, da esquerda para a direita, né, onde tudo começou mais ou menos uns 6 anos atrás, um pouco mais de 6 anos, eu estava terminando o meu técnico em eletrotécnica, e aí eu decidi montar uma estufa inteligente, né? Fiz esse protótipo aí em pequena escala, e isso me levou a outras oportunidades bem interessantes. Sendo bem breve aqui, fui pesquisador no Habitat Marte, que é uma estação espacial análoga no Brasil, que pesquisa sobre exploração espacial e como futuros astronautas vão interagir em um ambiente espacial. Fui pesquisador por quase 5 anos no Habitat Marte, pesquisando principalmente sobre tópicos de agricultura espacial e protocolos para agricultura. Isso me levou, né, no caso do Habitat Marte, essa estufa aí da segunda imagem. Isso me levou a uma outra aventura, né? Eu me mudei, eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, eu me mudei lá de Natal, vim para São Paulo para estagiar na Pink Farms, que é uma fazenda urbana e vertical no centro de São Paulo. E como vocês podem ver, uma área totalmente fechada, com iluminação LED, possibilitando com que eles cultivem grandes quantidades de alface. Assim, a gente pode estar falando, durante um ano, mais de toneladas, tá? De alface produzido. E a minha aventura mais recente foi que eu passei 8 meses, na Arábia Saudita. Fui pesquisador visitante lá, pesquisando principalmente sobre tecnologias avançadas para estufas no deserto. Como vocês podem ver na imagem mais à direita, eu trabalhava com esses painéis solares aí no teto da estufa, que são painéis solares feitos de material orgânico e semi-transparente. E isso tem algumas vantagens aí do ponto de vista de agricultura, principalmente em ambientes extremos, né, como é o caso do deserto lá na Arábia Saudita. E tudo isso faz parte da minha missão, né, que é impactar positivamente a vida das pessoas com agricultura, espaço, tecnologia e inovação. E é por isso que eu estou aqui hoje também, e espero que essa apresentação, de forma geral, ela possa lhe impactar de alguma forma. Bom, trazendo um resumão aí sobre a ideia de plantas no espaço, né, eu acredito que muitos de nós já vimos o filme Perdido em Marte. Quem não viu, recomendo bastante. Eu digo que digamos assim, é o primogênito do tópico no âmbito da mídia, né? É quando a gente começou a escutar mais sobre a agricultura espacial e começou a cair a ficha que astronautas precisam se alimentar e essa alimentação ela precisa ser realizada no ambiente espacial. A gente não tem como levar, né, transportar todo o alimento para o espaço, por exemplo, no caso do filme, para Marte, né? Eu não vou entrar em detalhes do filme, mas basicamente, como vocês podem ver, é um astronauta que ele tem um background aí na parte de botânica e ele conseguiu cultivar batatas para se alimentar e, como vocês podem ver aí, ele montou um ambiente controlado. Então aí a gente começa a entrar o porquê, né, eu trabalho na área de agricultura de ambiente controlado e como isso tem a ver com a agricultura espacial. Então ele montou um ambiente fechado para com que as plantas conseguissem crescer, né, um ambiente que ali ele estava gerando gás carbônico e as plantas estavam produzindo oxigênio. E assim ele conseguiu se alimentar, né, durante a sua missão. As outras nuances do filme eu vou deixar para os curiosos que quiserem assistir. Mas tem eu gosto bastante dessa literatura também um pouco mais infanto-juvenil, me interessa bastante entender um pouco a história por trás, né, disso. E às vezes a gente lê um livro, pelo menos já vimos esse livro, né, que é O Pequeno Príncipe, e a gente não sabe que tem ciência ali por trás. E eu faço questão de mostrar para vocês aqui um grande exemplo de uma agricultura espacial é a rosa que o príncipe ele armazenava aí numa estufa, né?
A gente vê isso como se fosse um domo de vidro, mas isso pode ser considerado uma estufa, porque está possibilitando com que essa rosa ela sobreviva nesse ambiente inóspito, né? E esse tópico de plantas no espaço envolve exatamente tudo isso que tem também no livro. Então a gente está falando de um ambiente fechado, confinado, isolado. O Pequeno Príncipe ele ficava isolado. Também fala do bem-estar psicológico, né? Ele tinha uma interação com a rosa e isso melhorava ali o humor dele. A gente também fala do controle ecológico, sistemas de suporte à vida. Isso é mais voltado para o filme, né? Do Perdido em Marte. E sistemas biorregenerativos e habitats autossustentáveis. Mas o que é tudo isso, Davi? Vamos lá. Primeiramente, porque a gente está falando de plantas no espaço. Eu gosto de mostrar essa figura aqui para vocês terem uma perspectiva de valores e ter um comparativo, né? Então, primeiramente, a gente pode falar da distância. Como vocês podem ver, a gente tem uma distância aí. Eu peguei um ponto mais próximo do continente sul-americano, né? Mais ou menos ali perto de onde eu nasci, mais ou menos de João Pessoa ali. E o ponto mais próximo do Brasil ao continente africano. E isso dá em torno de 2,8 mil quilômetros. E aí, se a gente for pegar, comparar isso com a Estação Internacional Espacial, pode parecer que não, mas a Estação Internacional Espacial, ela está mais próxima da gente, no caso, se ela estiver passando aqui em cima da gente, né? Mas ela está mais próxima do que seria uma viagem para o continente africano, a gente saindo aqui do Brasil. E aí a gente começa a falar nos outros corpos celestes, como a Lua e Marte, como a gente já sabe, que tem todo esse interesse gerado em cima disso, eu vou também mencionar com mais detalhes sobre, mas a gente está falando aí de distâncias também na casa de 300 mil quilômetros e, no caso de Marte, milhões de quilômetros de distância. Para vocês terem uma ideia de tempo, né, mais ou menos uma missão, né, um foguete saindo da Terra para a Estação Internacional Espacial vai durar meados de horas. Para a Lua são 3 dias, então a missão para a Lua demoraria mais ou menos uma semana, 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Vamos colocar aí mais uma média de uma semana. Mas no caso de Marte, na melhor situação possível, a gente tem uma viagem que duraria 8 meses, que é quando Marte está mais próximo da Terra. Então seriam 8 meses para chegar em Marte, e aí 8 meses para voltar. Então vamos colocar aí que pelo menos uma missão para Marte, né, ela ia durar no mínimo entre 2 a 3 anos. Então a gente começa a ter uma perspectiva do porquê é interessante a gente ter plantas, né? E outros aspectos aí do ambiente espacial, como vocês podem ver, a gravidade, né, e o range, né, ou pelo menos as variações de temperatura, né? Então aqui na Terra a gente tem temperaturas em alguns ambientes muito frias, alguns ambientes não tão quentes, se a gente comparar, por exemplo, lá na Estação Internacional Espacial, na Lua, né? Em Marte não, porque Marte está mais distante do Sol, então a gente tem temperaturas não tão elevadas, mas ainda assim são regiões com temperaturas mínimas muito mais abaixo daquilo que a gente tem aqui na Terra. Bom, e por que eu trouxe essa perspectiva de distância, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a logística de alimentos. O que a gente tem hoje no ambiente espacial, na Estação Internacional Espacial, é o transporte de comida pré-empacotada, desidratada ou liofilizada, né? Como vocês podem ver nos 2 exemplos aí das imagens. É isso que a NASA envia, a NASA e as outras agências espaciais enviam para a Estação Internacional Espacial. E, sinceramente, pessoalmente falando aqui, eu não gostaria de me alimentar com isso todos os dias durante 2 anos. Obviamente, se fosse caso de vida ou morte, a gente vai, lá no Nordeste a gente diz, a gente come até pedra, né? Mas no final de contas, isso no longo prazo acaba sendo desgastante também psicologicamente. Então, a gente pode começar a falar sobre a produção local. O que é que significa isso? Basicamente, a gente tem alimentos frescos, saborosos e com altos valores nutritivos. Eu não mencionei no slide anterior, mas é importante ressaltar aqui que já tem pesquisas que mostram que esse alimento que está empacotado, está desidratado, ao longo do tempo, ele começa a perder o valor nutricional. Então, imagine se essa missão ela passa de 2 anos para 3 anos, a quantidade de nutrientes ali que saiu da Terra e está, digamos ali, está sendo consumido depois de 3 anos, é bem mais baixo. Então, por isso a gente necessita começar a falar
de uma produção local, o que a NASA já conseguiu em 2015 na Estação Internacional Espacial. Mas espera aí, a NASA já conseguiu isso há muito tempo, só que os astronautas nunca tinham sido alimentados com um vegetal, né, no caso aí um folhoso, produzido no espaço, e isso aconteceu em 2015. E desde então, como vocês podem ver na imagem à direita, vocês têm aí todas as outras espécies que foram cultivadas no espaço e que os astronautas se alimentaram com essas. Então a gente passa desde 2015, mais ou menos aí 9 anos de diferença, muitas outras espécies sendo cultivadas, possibilitando que os astronautas eles não só tenham essa produção local, mas eles também consumam esses alimentos mais frescos. E o que a gente tem na Estação Internacional Espacial que torna isso viável? Então, eu estou trazendo para vocês aqui um geralzão dos 3 sistemas que hoje estão operando agora, né, a 420 quilômetros de altura, que está operando na órbita abaixo da Terra, né, na LEO. Então, como vocês podem ver, da esquerda para a direita, o primeiro sistema é chamado VED, o segundo é o APH, o Advanced Plant Habitat. Esses dois eu vou enfatizar mais nos próximos slides. E o outro, né, o mais à direita, a gente já está, como eu acredito que já foi mencionado aqui hoje na live, a gente está entrando no New Space, nessa nova era espacial. Então a gente começa a ter players do setor privado, e é isso que está acontecendo aí na imagem à direita, uma empresa chamada Sierra Space, ela desenvolveu um sistema, ela quis testar na Estação Internacional Espacial, e ela mandou para os astronautas conduzirem pesquisas, que nada mais, nada menos é do que um sistema com cultivo em aeroponia, que sobre essa tecnologia eu também vou falar mais ao longo da minha apresentação. Mas para vocês verem, né, um cultivo aí no espaço com microgravidade, e a gente está conseguindo resultados incríveis, né, como vocês podem ver nas 3 imagens, no cultivo de alimentos em um ambiente espacial, ou pelo menos até agora, na microgravidade. Mas, de forma geral, né, a gente não só está falando de produção de alimentos, né, mas uma vez que a gente cultiva esses alimentos frescos, as plantas elas são capazes de processar ar e água. Né, como a gente já sabe, a planta remove gás carbônico e produz oxigênio. Então, a gente tem também uma possibilidade, por exemplo, na Estação Internacional Espacial, não porque isso é feito com processos físico-químicos, né? O controle, o processamento de ar é feito por tecnologias, mas isso pode ser muito interessante do ponto de vista de um habitat em Marte, por exemplo, em que a atmosfera de Marte ela é composta 96% por dióxido de carbono. Então, se a gente tem a possibilidade de plantas estarem convertendo esse gás carbônico em oxigênio para os astronautas, a gente tem um sistema vivo ali que não é tão tecnológico, mas que supre a demanda dos astronautas nesses habitats espaciais. Então, isso vai ser fundamental para dar suporte à vida humana no espaço de forma sustentável. Então, vamos aqui enfatizar, né, a ideia da sustentabilidade espacial, não apenas quando a gente está falando de detritos espaciais, mas a gente está falando de uma presença humana sustentável no espaço, que é como a gente está falando hoje dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente está trazendo isso para o ambiente espacial durante longos períodos de tempo. Bom, e junto a isso, como a gente sabe, na agricultura a gente tem também a prática do manejo, que é extremamente importante e necessária se você quer garantir bons resultados. Então, os astronautas, a NASA e os pesquisadores junto aos astronautas, eles estabelecem rotinas de produção de alimentos e manejo para diferentes culturas sendo cultivadas e também os diferentes sistemas, como vocês podem ver nas imagens. E futuramente, o que é que a gente vai ter? Pelo menos até agora o que a gente tem são conceitos. Então a gente tem uma perspectiva do que esperar nesses ambientes espaciais, mas eu gosto sempre de dizer que a gente só vai saber o que é cultivar na Lua e em Marte quando a gente estiver cultivando, propriamente dito, na Lua e em Marte. Então, vocês têm aí 2 imagens, né? Do lado esquerdo é uma representação de como seria o interior de uma estufa. Acho até interessante essa imagem, porque tem esse cara aí, esse personagem aí, não é somente um personagem, ele é um pesquisador da NASA, o Dr. Raymond Wheeler, que é basicamente o pai da agricultura espacial, né? Foi ele que iniciou o programa de pesquisa lá na NASA relacionado a esse tópico, e ele ficou basicamente eternizado, ele ainda é vivo até hoje, ele é orientador dos manda-chuvas lá da NASA, basicamente ele é como um consultor agora, mas ainda bastante ativo, desenvolve bastante pesquisa e é um ícone para o setor, junto a muitos outros. Eu posso até mencionar aqui o nome, que é o Dr. Gary Stuttle,
que estava aqui no Brasil semana passada. Eu tive a oportunidade até de me encontrar com ele, conversar com ele sobre esse novo cenário, né? Eu costumo dizer que eu sou apenas um gafanhoto desses caras, né? E do lado direito, a gente tem conceitos também desenvolvidos pela NASA. Eu estou trazendo aqui, gente, algumas perspectivas da NASA, mas eu vou também trazer alguns detalhes do que está acontecendo além disso. É interessante mencionar em específico aqui a NASA, porque ele já desenvolve essa pesquisa há décadas. A gente não está falando de 10 anos, 20 anos atrás, a gente está falando desde a década de 60, tá? Então, na imagem à direita, a gente tem um conceito do que seria uma estufa no espaço, integrada ao habitat principal, né? Como vocês podem ver aí, esse círculo do meio, mas também essas estufas sendo... só vem o termo em inglês agora, deployment, né? Sendo instaladas dentro de um módulo de foguete. Ou seja, a gente começa a ter uma perspectiva de que a gente não vai depender das estruturas. Independentemente da estrutura que a gente tem, a gente precisa montar uma estufa lá no espaço. Então, pode ser dentro do módulo de foguete, pode ser N perspectivas, pode ser no habitat debaixo, né, o que eles chamam de lava caves, debaixo do regolito, né, marciano ou da Lua. Então, a ideia é que essas estruturas elas sejam capazes de receber esses sistemas de cultivo. Bom, agora passando na perspectiva dos desafios associados. Como eu mencionei, a gente tem algumas nuances do ambiente espacial, e isso varia se a gente está na Estação Internacional Espacial, se a gente está na Lua, se a gente está em Marte. Mas a ideia principal é a gente entender o comportamento e o desenvolvimento das plantas nesse ambiente de gravidade reduzida, no caso, lá na Estação Internacional Espacial, na microgravidade, mas que se a gente for, como eu falei, né, como eu mostrei para vocês, se a gente for para a Lua, já é um valor diferente, né, mas ainda assim é gravidade reduzida, e também ambientes fechados que vão ser em qualquer habitat espacial, que é o caso de qualquer habitat espacial. Alguns dos desafios, a gente sabe, como vocês podem ver nas imagens, a gente sabe que a água, ela não se comporta do jeito, no espaço, não se comporta do jeito que se comporta aqui na Terra. Então, a gente precisa contornar esse desafio, né, os efeitos da microgravidade, não apenas nas plantas, mas na questão dos fluidos que vão estar ali envolvidos no sistema de cultivo. Além disso, a gente pode falar de uma perspectiva, também vou trazer mais detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, que é o caso do tropismo, né, ou seja, que são os mecanismos que a planta se guia, se orienta para crescer. O fototropismo, né, que é o tropismo pela questão da luz, e o gravitropismo, que é o tropismo pela questão da gravidade. Ou seja, a luz puxa a planta para cima, né, o canopio, ou o dossel da planta para cima, e o gravitropismo puxa as raízes da planta para baixo. Se a gente está na microgravidade, a gente não tem o efeito tão impactante da gravidade ali na perspectiva do gravitropismo, e a gente tem uma certa desorientação das raízes das plantas, e isso acabou, a NASA percebeu que isso afeta sim o cultivo das plantas, e eles encontraram uma solução para isso, que eu vou trazer nos próximos slides. E aí, outras perspectivas também, a gente está falando não apenas do cultivo de plantas para o consumo dos astronautas, mas como vocês podem ver aí, essa planta aí do meio, essa rosa, né, é uma zinnia, uma flor, na verdade, uma zinnia flower, que também a ideia é que os astronautas tenham essa perspectiva de plantas ornamentais e possam interagir com essas plantas. E, como eu falei, né, a gente está trazendo tudo isso para ser analisado na Terra, né? Então, a gente não sabe como é que uma planta ela pode sofrer o efeito da radiação, desenvolver alguma toxina, acaba que a gente come e dá um problema, né? Então, obviamente, todos esses sistemas, todas as plantas cultivadas nesses sistemas, elas retornam para a Terra para serem avaliadas, né? Todos os compostos químicos ali que foram cultivados. Bom, como eu disse, né, a questão dos desafios, eu falei do tropismo, então a imagem aí à esquerda, ela elucida bastante isso, mencionando principalmente ela aí, como vocês podem ver, é um gráfico que mostra a presença de luz ou sem presença de luz. Então, as plantas, as duas imagens do topo é quando a gente tem luz, e do topo para baixo é quando a gente já tem um aumento de gravidade, né? No caso, como vocês podem ver, se a gente pega a imagem da esquerda, a gente tem as duas imagens da esquerda, ela tem gravidade, e as duas imagens da direita, a gente já tem uma
que eles colocam no gravity, mas seria uma gravidade reduzida. A gente não tem essa condição de gravidade zero, é microgravidade, né? Ela é muito pequena. Então, como vocês podem ver, se a gente tem luz, as plantas elas crescem, né? Ela tem ainda o efeito do fototropismo associado a elas, né? Mas se a gente não tem luz, isso acaba também tendo um comportamento totalmente desordenado. No caso ainda que tem gravidade, a gente ainda vê as plantas, que é o que a gente chama o processo de estiolagem, né? Que as plantas elas vão em busca da luz. No caso que não tem luz nem gravidade, é uma bagunça, né? Além disso, a gente pode estar falando também das reações fisiológicas das plantas e como elas respondem, né? Como elas reagem aos estresses ambientais, que a gente chama de estresses abióticos relacionados ao ambiente espacial. E aí, na imagem da direita, vocês veem aí os exemplos desses estresses. Alguns estresses no espaço, eles vão ser muito semelhantes ao que a gente vai ter aqui na Terra. Então, como eu falei, as variações de temperatura, seja estresses com temperaturas mais baixas ou com temperaturas mais altas. A gente tem também o estresse, né, hídrico, ou as secas, né? Na perspectiva espacial, a gente pensa, o que é que isso tem a ver, né? A gente não está no semiárido brasileiro, mas a gente está falando de um sistema que ele pode falhar, faltar energia, e a gente não tem uma bomba funcionando para irrigar essa planta. Como é que essa planta vai reagir a isso? E os estresses salinos, vale mencionar que hoje a gente já encontrou, né, a humanidade já encontrou água em Marte, e essa água ela está basicamente localizada nos polos do planeta vermelho e em formato de gelo, né? Então isso também vai ter muito sal associado a essas águas, e a gente ainda não sabe o que é que vai acontecer, o que é que aconteceria se essas plantas fossem irrigadas com essa água muito salobra, né? Então isso pode ser um estresse em potencial. Além dos estresses inerentes ao ambiente espacial, né, seja o estresse por luz, se a gente vai estar utilizando uma fonte de luz, e aí eu já introduzo aqui para vocês a iluminação artificial como uma solução para o fototropismo, né, para conseguir orientar as plantas no ambiente espacial. E se a gente colocar muita luz? Essa planta ela pode responder de uma forma não tão benéfica, então isso se torna um estresse. E a gente vai ter também outros estresses relacionados à radiação cósmica, radiação ionizante, e os estresses relacionados à microgravidade, como eu mencionei um pouco aí da questão do gravitropismo. Bom, como eu introduzi, vamos agora falar sobre a iluminação artificial LED, que é um tópico que a gente já está escutando bastante, principalmente no agro aí, virou pop, né? Todo mundo fala agora de iluminação LED, todo mundo quer uma fazenda indoor, quer botar LED, mas tem vezes que coloca assim a necessidade. Só que, porém, em Marte, a gente necessita desse tipo de solução de iluminação, né? Então, eu trouxe esse gráfico aí mostrando para vocês. É um gráfico que mostra a relação no X, né, que é a radiação fotossinteticamente ativa, né, que é basicamente o quanto de luz que a planta precisa, e no eixo Y a gente tem a produtividade. Então, como vocês podem ver, tem o caso aí, a quantidade de luz que a Terra recebe, a quantidade de luz que Marte recebe, e que Marte recebe bem menos, consequentemente, devido à relação linear entre esses dois parâmetros, a gente tem uma resposta fisiológica mais baixa dessas plantas no ambiente de Marte. Então, por isso, a gente precisa suplementar, né, a fonte de iluminação no ambiente espacial. E ainda mais se a gente está, como vocês podem ver aí no slide, se a gente está num ambiente fechado. A gente não tem nenhuma fonte de iluminação solar. Então, a gente começa a utilizar estratégias de utilizar o LED para conseguir simular o que é que seria a luz do sol, né? Só que a gente precisa ser bem mais eficiente. Por isso que as plantas, por isso que utilizam muito esse espectro rosa, que é a mistura do vermelho com azul, porque as plantas, elas, do espectro solar, elas só absorvem mais o espectro azul e o espectro vermelho. Elas absorvem outros, mas absorvem mais esses dois espectros. Então, a mistura desses dois forma o rosa, o roxo, que a gente tanto vê nas fazendas verticais. E aí eu trouxe esse slide aqui, fazendo um geralzão sobre os desafios. Esse aí foi um slide recém-apresentado, então um conteúdo aí de última mão para vocês. Semana passada, que um colega meu, colega de pesquisa, a gente pesquisa junto, Dr. Luc Fontaine, da NASA, ele fez uma apresentação e mostrou todos os desafios relacionados ao ambiente espacial, né, a produção de alimentos no ambiente espacial. Então, em branco, vocês conseguem ver os desafios mais relacionados ao ambiente espacial em si, e em roxo, vocês já conseguem ver algo mais relacionado
ao cultivo de alimentos em si, e isso tem um overlap, né, que consegue ser tanto no cultivo de plantas no espaço, que ele coloca aí, que é o Space CA, ou Agricultura de Ambiente Controlado no Espaço, ou o CA, que é a Agricultura de Ambiente Controlado aqui na Terra. Então a gente tem alguns overlaps, né, algumas similaridades aí entre esses dois ambientes. E aí agora passando para o tópico de oportunidades. Eu acho que isso é o mais importante, a gente saber o que é que tem de oportunidade para a gente estar se engajando, né? Então, hoje a NASA está focando bastante em futuras missões, na questão de missões científicas. A gente já tem missões científicas na Estação Internacional Espacial, e a perspectiva deles é desenvolver o terceiro sistema de cultivo, né, o quarto, no caso, mas o terceiro da NASA, que é o Halo 3. Só que a ideia desse sistema não vai ser somente para conduzir experimentos, como eu falei, né? Não é só para produzir e mandar a planta de volta, mas é para produzir alimentos para os astronautas se alimentarem. Então vai ser o primeiro sistema operacional de produção agrícola. E a ideia é fornecer informações, P&D, né? Fornecendo informações sobre produtividade, confiabilidade e operações. Eles querem colocar isso nos futuros veículos, né, as naves, os foguetes que vão levar os humanos para Marte e até mesmo além, né. E um outro recém-anunciado aí, que é uma colaboração da NASA, no caso a NASA fez uma chamada, e uma empresa chamada Space Lab, eles foram aceitos aí nessa solicitação da NASA, e eles agora estão elaborando a missão chamada Leaf Beta, né, que é os efeitos lunares na flora agrícola. Então, como vocês podem ver, a ideia é conduzir experimentos científicos, como eu mostrei, o que já está acontecendo na microgravidade, eles querem fazer também no ambiente lunar, para começar a ter insights, né, e dados sendo gerados sobre esse ambiente. Então, como vocês podem ver aí, um desenho inicial dos sistemas. Isso aqui foi anunciado, gente, no início desse mês, só para vocês terem ideia, né. Bom, e como eu mencionei, pesquisa e desenvolvimento. Essa é a chave para a agricultura espacial e, consequentemente, a chave também para a sustentabilidade de longo prazo, seja no espaço, seja aqui na Terra. Então, estou trazendo alguns exemplos. O Advanced Plant Habitat, como eu mencionei, sistema totalmente fechado, com alta fidelidade, ou seja, tem tecnologias ali que conseguem simular, conseguem controlar o ambiente da melhor forma possível. A NASA e outras empresas também que estão em colaboração, eles conseguem operar esse sistema remotamente aqui da Terra. Então, como vocês podem ver aí, digamos assim, o esqueleto, né, na imagem direita aí, então, desde o sistema de irrigação, até a parte da produção, e o sistema de iluminação, então, consegue customizar espectro, enfim, alta fidelidade. Esse sistema, basicamente, tem um foco de conduzir pesquisas em fisiologia de plantas. O outro que eu mencionei, que é o VED. O VED, ele é mais como um jardim tecnológico, espacial, né? E a ideia dele é produzir alimentos, como eu mencionei, não apenas para que os astronautas consumam, mas também para ter uma interação ali dos astronautas com as plantas. Então, os astronautas, esse sistema tem pouca automação, ou quase nada de automação. Os astronautas fazem uma irrigação manual, e como vocês podem ver, ele bem aí, né, uma imagem, o design aí do sistema. Esse sistema, ele considera o mesmo ambiente da Estação Internacional Espacial, ele não tem controle ambiental. Então, o que é que eles fazem para, pelo menos, manter esse ambiente ali, esse microclima para as plantas mais homogêneo? Eles colocam, como se fosse uma sanfona, né, uma tela de sanfona aí, que eles só sobem essa tela e mantêm aquele ambiente mais homogêneo, mais consistente, para evitar variações do ambiente externo. Então, como vocês podem ver aí, lá na Estação Internacional Espacial, eles já têm, se eu não me engano, aí na imagem são 2, mas eles já têm 4 VEDs, né, operando ao mesmo tempo. E uma outra coisa muito legal, né, outras iniciativas muito interessantes, aí já trazendo aqui mesmo para o ambiente terrestre, a primeira iniciativa Eden, eu gosto sempre de mencionar isso, porque o feito deles é muito massa, e eu acho que isso deveria ser replicado no mundo todo em N perspectivas. Primeiro que eles perceberam, poxa, se o espaço é um ambiente extremo, qual é o outro ambiente extremo que a gente tem aqui na Terra? Antártica. É um ambiente longe, né? Então tem um pouco da perspectiva logística do ambiente espacial, né, que a gente precisa transportar os equipamentos, precisa transportar os sistemas, você precisa ter uma produção de alimentos local, obviamente vai estar tendo suprimentos, mas o que a Agência Espacial da Alemanha fez em colaboração com outras foi desenvolver uma estufa e colocou lá na Antártica.
Esse sistema operou durante 5 anos, retornou recentemente para Bremen, lá no quartel-general da Agência Espacial da Alemanha, e eles estão fazendo agora um projeto de reengenharia para modificar esse sistema para enviar para a Lua, que eu vou também mostrar com mais detalhes. Então, a imagem da direita, vocês podem ver, né, só um exemplo do que eles têm, mas esse é um sistema totalmente completo, consegue cultivar desde folhosos até mesmo espécies maiores, como tomates, pepinos e por aí vai. E também a presença de câmeras, como eu falei, totalmente tecnológico. E no âmbito educacional, no âmbito acadêmico, também vale a pena mencionar esforços sendo realizados aí por algumas outras universidades. Eu trouxe esse exemplo em específico, que é de um projeto da Universidade do Arizona, que chama Mars Lunar Greenhouse, né, ou a estufa de Marte e Lua, e eu acho isso bem relevante, porque não é só sobre desenvolver soluções para o espaço. Nesse caso aí, eles estão capacitando profissionais para a agricultura do futuro, seja na Terra, seja no espaço. Então, desde ter conhecimento sobre as tecnologias, testar novas tecnologias e, além, permitir com que os estudantes consigam ter esse hands-on, né, essa mão na massa nesses sistemas tecnológicos. Então, de forma geral, quando a gente está falando em estufa espacial, a gente tem alguns requisitos e eu trago aí para vocês, eu elenco aí para vocês alguns. O que eu quero focar aqui nesse slide é nessa imagem em específico. Como vocês podem ver, é uma imagem que traz exatamente o termo do Space CEA, como eu apresentei para vocês anteriormente, e o CEA. Então, o que está mais azul, ele é mais importante para a agricultura na Terra, agricultura de ambiente controlado na Terra. E o que está mais em branco é mais importante para o ambiente espacial. Então, a gente vê que tem coisas que são mais importantes para a Terra, coisas que são mais importantes para o espaço, mas, na maioria dos casos, você tem um equilíbrio. Existe um equilíbrio. Então, coisas que são importantes para a agricultura nos dois ambientes. E aí, como eu mencionei, né, vários esforços estão sendo desenvolvidos e os resultados desses esforços a gente chama de spin-offs espaciais, porque eles também têm a possibilidade de serem aplicados aqui na Terra. Então, são tecnologias desenvolvidas para o espaço que elas voltam para a Terra para promover soluções aqui. Então, como vocês podem ver, na imagem da esquerda é exatamente o conceito da estufa lá da Antártica. Na imagem da direita já é uma empresa comercial, que eu vou também estar falando mais sobre ela, mas uma empresa que ela está desenvolvendo uma solução para Marte, para a Lua e Marte também, mas que eles estão testando isso aqui na Terra, como eu falei, lado esquerdo na Antártica, lado direito ainda em forma de conceito, mas que a ideia é que seja também estufas que vocês tenham, né, módulos de cultivo independentemente do ambiente que você está cultivando. E isso permite a geração de novos negócios, né? Então, não dá para falar de oportunidades sem trazer a perspectiva de mercado. Então, a gente está falando aí de novos modelos de negócios, como as fazendas verticais, que está gerando impacto positivo na disponibilidade de alimento e também para reduzir a fome, né? A gente está conseguindo produzir mais em pequenas áreas, né? Como vocês podem ver, uma produção totalmente vertical. Mas também outras soluções que estão mudando essa dinâmica da produção de alimentos em ambientes urbanos. Então, como vocês podem ver, essa é uma solução de uma outra empresa chamada Square Roots. Essa empresa em específico é até, inclusive, do irmão do Elon Musk, né? Então, ele desenvolveu containers com produção de alimentos vertical e que esses containers, se empilhados um em cima do outro, você tem uma produção vertical em uma produção vertical. Então, a gente começa a mudar toda a perspectiva, toda essa dinâmica da produção de alimento. E como eu falei, em centros urbanos. Na imagem mais à esquerda, vocês podem ver, isso daí é numa comunidade lá em Nova York. Então, esses containers estão no centro da cidade. E também o Biopod, eu deixei para falar aqui com uma perspectiva de negócio, porque a empresa se chama Interstellar Lab, eles receberam um grant da NASA, desenvolveram uma solução para que pode ser aplicado no ambiente espacial, mas eles também estão trazendo perspectivas para a Terra no que eles chamaram o conceito de biofarming comercial, ou biofazendas, né, para produzir mais a questão de a parte de temperos e especiarias, né? Não é pode ser para a produção de alimentos, mas eles estão focados principalmente na produção de especiarias, que tem alto valor agregado, e tudo isso em sistemas de ciclo fechado, ou seja, sistemas que você utiliza hidroponia, iluminação LED, o ambiente ali ele vai se renovando, mas tudo fechado.
e outros negócios aí bem fora do comum, uma iniciativa aí de uma empresa italiana que chama Nemo Garden, né? E eles estão começando a colocar estufas no mar, no oceano. Né? Então são os jardins submersos ali e que eles conseguem fazer essa produção de alimentos aí, no caso, estão cultivando até manjericão italiano ali para fazer peixe, é uma loucura, né? Então, eles acabam utilizando essa perspectiva de uso eficiente de recursos, conservando ecossistemas e ainda produzindo alimentos. Então, isso tudo, assim, vem também do conhecimento espacial. E aí eu trago mais uma, que aí é totalmente inovadora, não sei quando isso vai estar acontecendo, mas uma empresa lá de Abu Dhabi, como a gente sabe, os Emirados Árabes são países com pequena, não tão grande extensão territorial, se a gente comparar com o Brasil, obviamente, mas é pequeno de forma geral, e não tem áreas de cultivo. Então, o que é que os caras estão planejando? Coloca uma estufa para orbitar na Terra, como a gente tem a Estação Internacional Espacial, manda isso para o espaço, produz lá no espaço, joga de volta para a Terra, e a gente começa a comercializar isso aqui. Então, muito inovador, né? Não sei o quanto isso é viável, né? É uma solução aí que eles apresentaram. Eles estão em parceria, né? O nome da empresa é Starlab Oasis, mas eles estão em parceria, eles são um spin-off, né? Uma empresa spin-off, então é uma empresa que foi desenvolvida de uma solução espacial e ela está com a perspectiva de um novo negócio, então, que vem exatamente da NanoRacks, né? Que é um grande player do setor espacial, e a ideia deles também é desenvolver soluções para colocar nos sistemas, nas futuras estações espaciais da própria NanoRacks, como vocês verem na imagem à direita. E aí, trazendo as oportunidades para o Brasil, a gente já sabe aí toda a perspectiva das mudanças climáticas e o quanto isso está sendo desafiador, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas eu gosto de trazer os exemplos do nosso país porque a gente vê no jornal, né? Então, as chuvas de Santa Catarina, os alagamentos, então, assim, eu acho que isso é só repetir o que a gente já sabe, né? Que as consequências estão sendo drásticas e a gente está perdendo muito dinheiro. Digo a gente, no caso, o país como um todo. E as atuais práticas agrícolas, elas também estão se tornando insustentáveis. O clima está mudando. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar a planta ali no sol de 45 graus? Não faz sentido. Né? Então a gente começa a ter processos aí erosivos, né? O solo começa a se degradar. E da mesma forma, se a gente aplica muita água, sem ser a água que a planta necessita, a planta ali ela vai morrer sufocada. Ela vai inundar ali e vai morrer sufocado. Então, uma outra perspectiva aí que acontece muito no Brasil, a questão da cadeia de alimentos e os desperdícios associados. Então, a gente tem aí os alimentos vindo do campo para a cidade, e aí todo um transporte que não é dos melhores qualidade, né, como falou aí da cadeia de transporte, já na live anterior. Então, assim, a gente já tem todo um mecanismo que não tá se sustentando. E o que é que a gente pode fazer para mudar? E aí, obviamente, eu gosto de trazer, né, do cenário que está acontecendo. Pelo menos hoje a gente tem uma perspectiva que pode estar sendo relevante aí no futuro, mas 3 instituições aí se juntaram com a Embrapa e a AED em prol da agricultura espacial. Então, fizeram um workshop recentemente aqui em Campinas, eu estou hoje em Campinas, e para discutir exatamente sobre isso, infelizmente ainda muito fechado, muito das instituições, sem abertura para a sociedade, por isso que eu estou fazendo questão de vir falar sobre isso, para vocês que estão assistindo aqui, que forem assistir futuramente, saberem que isso está acontecendo e que já é uma realidade e que a gente pode entrar nisso. Mas a ideia, pesquisas avançadas na produção de alimentos em ambiente controlado para regiões extremas, pode ser um ambiente espacial, né, mas também a gente pode estar falando do semiárido brasileiro, e regiões desafiadoras, como eu falei aí no sul do país. E como isso pode se tornar viável, agora eu já trago um pouco na perspectiva dos negócios, né? Então, empresas de cultivo indoor, fazendas verticais, estão surgindo aí, estão se emergindo, então eu trouxe alguns exemplos, a Pink Farms, que foi onde eu fui estagiário durante 6 meses, mas outras fazendas aí, Fazenda Cubo, fazendo isso já no modelo de negócio, que você vai na loja e a fazenda está ali nos fundos da loja, né? As fazendas biomas que estão colocando esses sistemas nos supermercados, então você já tem acesso ao alimento cultivado ali dentro do supermercado, né? Porém, esse é um setor ainda fragmentado e pouco profissional. Então, se tem profissional aqui que tem interesse na área de agricultura, foca nas tecnologias, foca no cultivo indoor, foca nas fazendas verticais, porque isso é uma crescente e a gente não tem como evitar. Bom,
E, né, partindo mais para o último tópico agora da minha apresentação, falando sobre os avanços tecnológicos, as tecnologias, as inovações, né? Então, como eu acho que dá para perceber ao longo da apresentação, o espaço, bem como as pesquisas e tecnologia, já está no nosso cotidiano. Então, eu trouxe um exemplo aí, só uma exemplificação dessa realidade. Né? Hoje a gente já está em fazendas, em estufas, você tem um tablet ali, você está controlando o ambiente, e é isso que os astronautas fazem lá na Estação Internacional Espacial. E quando eu falo de avanço tecnológico, eu acho muito interessante a gente falar também do que aconteceu no passado. Como eu disse, a agricultura espacial ela já é uma coisa de décadas. Mas aí em 1990 a gente tinha a primeira estufa automatizada, fully automated, né? Era o estado da arte naquela época, gente. E a gente tá falando só de sensores, um sistemazinho de controle ali, que irriga quando quer, que liga a luz quando quer, né? Então, isso daí na época desenvolvido pela União Soviética, né? Era um sistema ainda do período de Guerra Fria, e que foi instalado na Estação Espacial Mir. Né? Então, a estufa Svet foi a primeira estufa, eu adoro esse exemplo, porque, falando de tecnologia, essa é a área que eu trabalho, então eu adoro esse exemplo, porque é o que a gente tinha de mais moderno na época e que dá grande possibilidade de a gente chegar onde a gente chegou. Na mesma época, a NASA estava fazendo coisas semelhantes, como eu falei do Dr. Raymond Wheeler, ele foi o PI, né, o líder de projeto aí do Biomass Production Chamber, ou BPC, que foi um dos primeiros sistemas de cultivo vertical, 20 metros quadrados de área de cultivo, 7,5 metros de altura e várias espécies sendo cultivadas nesse ambiente totalmente fechado, com hidroponia, recirculação, controle ambiental. Como vocês podem até ver na imagem mais à direita no topo, uma sala de controle ali fazendo toda essa coordenação do ambiente de cultivo. E aí a gente vê as novas aplicações, como eu falei, da aeroponia. Então, modelos de negócios estão surgindo com isso. A Aerofarms é um grande player aí no mercado, se eu não me engano, a mais consolidada do mercado de fazendas verticais, né? Desenvolveram métodos de irrigação precisa, né? Dentro de um sistema agrícola circular. Como eu mencionei também um exemplo do X-Roots, né? Utilizando essa técnica de aeroponia. Para quem não conhece, basicamente você entrega pequenas gotículas de água nas raízes da planta, e isso aumenta a superfície de contato da água com as raízes, promovendo maior aeração e também maior absorção ali, e isso é bastante positivo em diversos mecanismos. E não poderia deixar de falar também das aplicações de LED, né? A gente já está vendo LED sendo aplicado, como eu mencionei, bastante, mas aí a NASA, no estado da arte, já está desenvolvendo sistemas que conseguem mapear, né? Conseguem ver onde é que está a folha, ou seja, garantir maior eficiência ali daquela luz que está sendo entregue. Então, sistemas adaptativos, dinâmicos e responsivos. Né? Então, você entrega apenas aquilo que a planta precisa, você não gasta energia em partes da planta que não vão fazer fotossíntese, por exemplo. E, como eu falei, tudo isso, né, esse Indofarm, esse novo mercado, esse novo nicho aí que está surgindo, a gente está avançando esse conhecimento sobre sistemas de agricultura de ambiente controlado. Isso vai ser muito útil, né, para a gente chegar numa situação aí de colocar imagem. Eu trouxe essa imagem que exemplifica as duas soluções desenvolvidas aqui na Terra. No meio dessa imagem do meio é um conceito da NASA de uma estufa espacial, que é exatamente o que eles colocam nesse módulo de cultivo lá em Marte, né, nesse conceito aí. E a gente vê muita similaridade, é muito parecido. Né? Quais são as diferenças aí? São poucas. Então a gente tem muita oportunidade relacionada a isso. E para concluir a minha apresentação, hoje a gente tem essa possibilidade, né, de encontrar maneiras de envolver a agricultura terrestre com pesquisa, desenvolvimento e inovação na agricultura espacial. De forma geral, eu trouxe aí essa iniciativa, uma iniciativa bem recente, que estão propondo um novo objetivo, né, para o desenvolvimento sustentável, que é exatamente o ambiente espacial, né, a exploração espacial, e como isso pode, a gente pode implementar essas estratégias para transferir essa tecnologia do espaço para promover, né, benefícios aqui na Terra diante das mudanças climáticas e outros desafios que a gente já vem encarando ao longo do tempo. Tá? E eu quero fechar essa apresentação só convidando, né, caso alguém aqui tenha interesse. Eu recentemente lancei um curso em agricultura espacial, né, Space Farming 101, é um curso em inglês. É o primeiro curso online nesse tema, que foi lançado aí em parceria com uma grande empresa de consultoria internacional, a Agritecture, de consultoria em agricultura urbana e agricultura e cultivo indoor. Né? O curso é dedicado para quem tiver interesse na área,
para pessoas que têm suas próprias fazendas e querem aplicar esse conhecimento em agricultura espacial, né, e profissionais também que atuam no setor. A ideia é trazer exemplos reais, como eu trouxe aqui para vocês hoje. Não é só conceito, é realidade, mostrar o que realmente está acontecendo. E trazer também estudos de casos sobre esses exemplos e ensinar como utilizar essas tecnologias espaciais em uma fazenda aqui na Terra. Então, o curso está disponível aí no Agritecture, né, na plataforma da Agritecture, que é Agritecture Designer. Então, quem tiver interesse, fica à vontade para acessar. Eu tinha colocado aí que o desconto de 10% era até hoje, mas eu consegui também, até para possibilitar quem tem interesse, eu consegui estender, então está mais para um mês, né, a gente estendeu esse desconto de 10%, então quem tiver interesse em adquirir o curso, fica à vontade para acessar e também estou à disposição para quem enviar perguntas, quiser perguntar alguma coisa. E eu deixei uma frase aqui, eu acho que pelo tempo também, não vou resumir ela aqui, mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero deixar aqui é que hoje a gente tem muitas tecnologias sendo desenvolvidas para a área espacial, e isso tem uma possibilidade muito grande de promover vários benefícios, não só na perspectiva ambiental, mas a gente está falando de trazer uma sociedade, promover uma sociedade mais humanizada, que pensa no futuro, que se preocupa com o planeta, e que isso é exatamente o que está acontecendo na área espacial, e isso porque a gente está defasado tanto nisso atualmente. Então, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, deixo aqui meu e-mail no final da apresentação, deixei no início também meus contatos, mas vocês conseguem acessar também o meu Instagram, Agroboy do Espaço, o meu LinkedIn, Davi Souza, e meu e-mail aí para quem quiser entrar em contato e continuar as conversas. Muito obrigado mais uma vez, Rui, pela oportunidade de estar aqui falando. Peço desculpas aí ter passado um pouco o tempo e estou à disposição para perguntas. E mais uma vez parabenizo ao Rui e ao Duda pela essa excelente iniciativa. Parabéns pelos 15 anos e que venham muito mais pela frente, que vocês possam continuar impactando cada vez mais a sociedade brasileira no âmbito espacial. Obrigado. Davi, nós que temos que lhe agradecer, excelente apresentação, né? Realmente extraordinário, muita coisa que você passou aí que eu desconhecia, né? Então, parabéns. Foi muito bom trazer você aqui para participar. Não passou o tempo não, fez certinho. Não passou do tempo não, você está dentro do tempo. Terminou um minuto antes até. Tem pessoas aí que fizeram perguntas, né, Rui? Sim, temos algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, o Gabriel mandou essa pergunta aqui. Ok. Então, transportar frequentemente ou fabricar in situ painéis solares. Então, na tecnologia que eu desenvolvi lá na Arábia Saudita, eles estão falando em painéis solares impressos em impressora 3D. Então, se a gente transporta a impressora para lá, a gente pode produzir lá. Eu não mencionei na apresentação, mas é importante a gente lembrar que quando a gente fala em agricultura, não só em agricultura espacial, em exploração espacial, peso é dinheiro. Então, quanto mais massa a gente coloca ali dentro do foguete, mais caro vai ser, porque é mais combustível para a gente tirar aquela massa, aquele peso ali da atmosfera terrestre. Então, quanto mais a gente conseguir evitar de estar transportando coisa, colocando coisa ali dentro, né? Porque a gente não manda uma estufa logo? Porque é mais viável a gente mandar as sementes e cultivar lá. Então, só trazendo essa perspectiva. Então, essa é uma das ideias, serem produzidos lá. O que for possível ser produzido lá é o mais viável. Beleza. Davi, você falou aqui sobre questão de iluminação, do tropismo. A gente sabe, é natural, a gente vê, né, desde criancinha, desde as primeiras experiências ali na primeira escola ali, bota o feijãozinho no algodão e tal, vê o feijão crescendo, e etc, etc. Mas, se a iluminação, a luminosidade é um fator importante, o que tem de estudos, por exemplo, para se cultivar cogumelos que são cultivados no escuro, no espaço? Existe essa possibilidade? Existe, sem dúvidas. Não existem estudos ainda, propriamente dito. Eu ainda não cheguei a ver, assim, o que o pessoal está vendo no máximo é o cultivo em regolito, né,
com o solo, também não mencionei aqui, eu trouxe uma perspectiva muito mais tecnológica, mas tem pesquisadores aí, inclusive aqui no Brasil, estão focando aí modificar o regolito marciano para produzir, né, no solo, né, transformar isso em um solo marciano. E aí até a pergunta aí do solo disponível. Então, no plantar batatas em Marte, assim, tem um pouco de ficção científica, mas porque ele utiliza o solo direto, mas a ideia é que você precisa passar por um processamento, porque tem muitos metais pesados, muito ferro. Né? Mas o cara no filme Perdido em Marte, ele usa as fezes, né? Da tripulação. Isso. Mas como uma forma de nutrientes, né? Assim, é aquela coisa, o regolito, ele tem muito ferro, a gente precisa, não é somente colocar, a gente tem que tirar, né? Então, porque isso é maléfico para as plantas. Mas é factível, porém, com ressalvas, né? Eu vou respondendo aqui. Mas aí, voltando para a questão do cogumelo, né? Hoje, assim, o que eu costumo dizer é que toda solução é bem-vinda, porque quando a gente está falando de agricultura espacial, de cultivo de qualquer espécie, né, no espaço, a gente está falando de sobrevivência. Alimento é sobrevivência. A gente produz agricultura, a gente tem agricultura porque a gente precisa sobreviver, né? Então, nos cenários espaciais, são sistemas que eu considero vitais. Então, todas as soluções que a gente tem ali integradas a esse sistema são bem-vindas. Então, já tem pesquisa para cultivo de algas no espaço, para a gente se alimentar com algas, né, que são grande fonte de proteína, insetos, e eu acredito que é só questão de tempo para os cogumelos começarem a vir, né, assim, eu acredito que nessa perspectiva de sistemas biorregenerativos, que são sistemas totalmente fechados e circulares, hoje já tem, até mesmo aqui no Brasil, tem uma empresa chamada Might Greens, que se não me engano é carioca, eles estão com um container numa produção de cogumelo, esse cogumelo gera o gás carbônico que as plantas vão consumir para produzir oxigênio e eles fecham esse ciclo. Né? Então, isso é bem interessante e, obviamente, é só questão de tempo até a gente estar começando a falar também, efetivamente, de produção de cogumelo no espaço. Tem aqui a pergunta, né? Sou Mireia de Marta, tem que mandar. Pois é, eu sou o cara, eu gosto muito do café, eu acho que, assim, não sei, para mim, eu não iria para o espaço sem um café sendo produzido na estufa. Então, eu acho que seria um dos meus objetivos aí de longo prazo é desenvolver uma estufa que produza café em ambientes menores, né? Hoje eu estou com um projeto, né, aqui em São Paulo, com outras empresas, a gente está fazendo um módulo de container para cultivo de lúpulo. Então, a gente já está falando de uma cervejinha, né? Então, assim, a gente também precisa levar em conta esses aspectos psicológicos. A gente confraterniza aqui. Então, tem essa questão do café, tem a questão do lúpulo, né? Tem pesquisas que é o barley, né? Que é o malt, se não me engano, é o malt, da cevada, né? Que faz a cevada. E também, inclusive, isso não é divulgado, mas até o cultivo de cannabis no espaço está sendo realizado. Só que isso a gente não vê por causa que é mais questão de empresas que elas fecham ali o negócio dela, obviamente, por questões de publicidade da NASA, porque isso acaba impactando relacionamentos internacionais, né, questões geopolíticas internacionais. Eu participei de um processo aqui de inovação tecnológica, desenvolvi um produto de software, não tem nada a ver com sua apresentação, mas uma das empresas, das startups que foram selecionadas junto com a minha startup, nesse processo, ele era aberto, não era temático, então tinha gente de várias áreas. Uma das que foi selecionada e que, assim como o meu projeto conseguiu entregar o resultado no final, foi uma empresa que estava desenvolvendo farinha de inseto. Legal. Proteína, né? Proteína baseada em inseto, né? Eu cheguei a comer inseto. A gente teve uma missão de 9 dias com pesquisadores até de fora da Polônia. Eles trouxeram insetos para a gente se alimentar durante as missões. Mas, Davi, a gente é do Nordeste, não sei se lá em Natal faz isso, mas aqui na Bahia, aquela saúva levantou o voo. Você já comeu bunda de saúva tostada? Não, nunca ouvi falar. Aqui na Bahia a formiga saúva, quando ela levanta. Duda, tá sem áudio. O professor Rui come essas coisas, eu não. Guerra na selva.
a gente come aqui, então não tem problema não. O Gabriel está dizendo aí, os italianos fazem o manjericão, o Rui o champignon, o Duda tem que fazer o trigo e o Davi tomate para fechar o espaguete. Aí sim. E a pizza, né? Fazer uma pizza também. E o Derek diz, concorda contigo, ó, sem café o espaço não pode ficar. Com certeza. Eu sou da turma do café também. Eu também sou. É açúcar, hein? E o açúcar. Mas é isso aí. Alguma pergunta a mais aí, pessoal? Não, eu queria perguntar ao Davi o seguinte, Davi. Você chegou até aí na sua apresentação falar sobre esse evento, mas eu queria saber mais profundamente a sua opinião. O que você achou dessa história do envolvimento da Embrapa com a EB, né, para o desenvolvimento dessa agricultura aeroespacial? Isso é coisa séria ou é conversa fiada? Então, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião do grupo, né? Então, assim, eu vejo que é uma iniciativa muito séria. A Embrapa, eu acho que assim, é importante porque a Embrapa tem muito conhecimento. Acho que não teria outra maneira de a gente entrar com a agricultura espacial sem o conhecimento da Embrapa. Obviamente, tem as empresas, mas é porque a Embrapa é uma história de desenvolvimento, né? De pesquisa e desenvolvimento no setor. Então, é um grupo são 3 instituições diferentes, inclusive o Habitat Marte está presente, um co-orientador meu está presente aqui do Instituto Agronômico de Campinas, que é o primeiro instituto de pesquisa do Brasil, da época de Dom Pedro, foi fundado por Dom Pedro, né? Então, assim, tem muita gente envolvida, gente séria, né? Só que eu ainda vejo que é um conhecimento que, primeiro, tem gente ainda que está muito fechada, a gente ali daquele grupo que está muito fechado, eu digo no sentido de que ainda não vê como um setor promissor, acha, assim, pode ver somente como, vamos ver no que vai dar, né? Eu acho que isso é muito comum, assim, de forma geral. Com relação a quem? Na Embrapa ou na EB? Do grupo, de forma geral. No grupo, isso. Sim. Eu estou falando do grupo, assim, a Embrapa e a EB só fecharam ali, e aí o que a Embrapa fez? Ok, vamos pegar todos os parceiros aqui possíveis que têm um conhecimento que pode agregar e vamos colocar ele no grupo. Então, o professor Júlio Rezende, do Habitat Marte, está lá, como eu falei, o meu co-orientador, tem professor aqui da Exalc, né, professor, inclusive, que participou de uma competição da NASA com os alunos dele. Então, assim, tem um grupo e pesquisadores do INPE, do Instituto de Pesquisas Avançadas. Então, assim, tem gente com muito know-how diferente ali. Tem gente, até pesquisadores da Embrapa, que estão falando de produção artificial de carne, né, que é o pessoal mais da pecuária. Isso eu ainda vejo um pouco de barreiras, assim, eu acho que não dá para a gente falar de pecuária, de cultivo de carne, enquanto a gente não está produzindo alimento, produzindo planta, que é o mais simples. Então, assim, eu vejo que é um grupo que tem muito potencial, mas ainda assim, primeiro, eu acho que os pesquisadores que estão ali precisam se abrir, precisam tirar qualquer, assim, eu acho que não é o termo correto, mas eu vou falar porque não é a palavra que vem, mas é o preconceito no sentido de, tipo assim, isso só funciona aqui na Terra, não vai funcionar no espaço. Acho que é muito disso. E aí eu acho que, assim, é um grupo que ainda precisa amadurecer no ambiente espacial. Eu já pesquiso faz 5 anos na área. Já pesquiso há 5 anos. Esse investimento... Eu tentei só abrir um parêntese, né? Eu até cheguei, demonstrei meu interesse, aí por questão aí mais burocrática, eu não estou no grupo hoje, né? Mas era aquela coisa, eu era porque eu sou um estudante de graduação ainda, e eu estou sob o chapéu da Unicamp, e isso pode gerar burocracia, enfim, aí é mais questão aí institucional, que aí não me interessa. Nos finais de contas, assim, eu vou continuar minhas iniciativas, eu vou continuar minhas pesquisas, e eu acho que, assim, no final, o que eu posso fazer é trazer conhecimento para quem estiver interessado em continuar, porque, assim, daqui a pouco eu tô terminando minha graduação, eu tô saindo do Brasil, vou conduzir minhas pesquisas lá fora, porque eu vejo mais oportunidade lá fora. Acho que isso é uma realidade, é um fato para mim. Não tenho o que discutir com relação a isso. Mas, Davi, da onde é que viria o investimento para isso? Da EB ou da Embrapa? Duda, EB não tem dinheiro, Duda. Pois é, mas é por isso que eu estou duvidando disso. A questão não é essa, Duda. Me desculpe, Davi. A questão é o seguinte:
a Embrapa não está mirando a EB, a Embrapa está mirando a NASA. Só que a NASA, ela tem por pressuposto que ela não faz nenhum tipo de parceria com instituições de outro país se a sua análoga não estiver participando do projeto. Então a EB está indo de passageira, porque senão não abre as portas da Embrapa na NASA. É isso. Assim, esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que aqui o Gabriel até perguntou, tem parcerias internacionais? Eles têm hoje com um pesquisador brasileiro que está na Universidade da Flórida. Eu queria trazer mais, mas, enfim, não vou entrar nesses poréns aí. Mas, Duda, respondendo sua pergunta, acho que a gente tem que pensar também muito na perspectiva do que é o setor espacial hoje. São os players privados. Então, assim, hoje, por exemplo, a Embrapa, ela fechou uma parceria com uma empresa de uma fazenda vertical 100% livre. E eles estavam fazendo pesquisa lá na 100% livre, desenvolvendo soluções para o mercado de produção de folhoses, vegetais. E a 100% livre hoje, né, ela produz todo o lúpulo da Embev. Isso graças à parceria Embrapa 100% livre. Então, acho que assim, a gente precisa começar a ver que, assim, como o Rui falou, não tem dinheiro, cara, esquece. Assim, esquece. O que a gente pode fazer? Desenvolver soluções, fazer um bom marketing, né, mostrar que tem capacidade tecnológica, que é o que a gente chama o Technology Readiness Level, né? Então, tem prontidão tecnológica ali para ser desenvolvida e mandada para o espaço, e apresentar isso, e aí, network, apresentar isso para uma empresa que está interessada em investir e dizer, ó, eu quero esse conhecimento aqui, e agora eu quero que vocês desenvolvam a solução para a minha empresa. Então, assim, era isso que eu queria até trazer para a rede de momento inicial, que eu, pela minha história, assim, eu já consegui vários networks com o pessoal da CR Space, o pessoal que desenvolveu a X-Fruits, por exemplo. Eu conheci esse pessoal, eu tenho um contato pessoal. Como eu falei, o Gary Stutter é meu amigo, assim. Então, assim, o cara tá muito interessado em ver o que é que o Brasil tem de oportunidade, só que eu falei para ele, eu disse, ó, você vai emperrar na burocracia, cara. Você vai... Ele já é bem idoso, assim. E eu disse, Gary, se você não tem mais paciência para burocracia, cara, esquece. Foca em iniciativas privadas, e assim, o grupo que eu estava conversando com, era um grupo, assim, uma fundação, enfim, que a gente se juntou, almoçou junto, pesquisadores, eu era o único brasileiro, tem um outro brasileiro, só que mora nos Estados Unidos, trabalha lá no Kennedy Space Center, o Gary tem um outro pesquisador que veio da Universidade da Pensilvânia, e a gente estava conversando, os três aqui, a gente no Brasil, aqui em Campinas, conversando, e assim... Eu não precisei falar nada, mas os três já chegaram à conclusão que, tipo assim, se você não tiver, né, paciência para encarar a burocracia, você vai perder seu tempo. Então, assim, por isso que eu já lavei minhas mãos, porque eu tentei muito, e aí eu acho que, assim, chega um momento que a gente quer ver, é o que vocês estão fazendo, tipo, vocês não precisam da Agência Espacial Brasileira para fazer o que vocês estão fazendo. Mas vocês estão impactando as outras pessoas que podem fazer, né? E quem sabe em um momento futuro surja dinheiro, surja mais abertura, e aí essas pessoas que a gente está fazendo nosso trabalho, uma vez que esse trabalho é bem feito, essas pessoas vão chegar melhores que a gente, e quem sabe essas pessoas vão ter a capacidade de fazer exatamente o que tem que ser feito. Então, essa é a minha opinião quanto a isso. Eu vejo muito potencial, mas ainda vejo muitas barreiras, e aí eu acho que é só o tempo quem vai dizer. Certo. Ó aí, ó. Farofa de Tanajura, já comi o Dirceu N. Lopes. Vocês não têm juízo. Né? Mas, enfim. Lá na missão, Duda, era grilo. Até chocolate de grilo a gente comeu. Nossa Senhora. Mas, enfim. É isso aí. Bem, Davi, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pela participação. Sua apresentação, como sempre, foi fantástica. Você, além de um jovem bastante dedicado e entusiasmado, você apresenta muito bem, né? Assim... Davi, o Fernando não poderia deixar de largar a sua colaboração, né? Ele disse aqui, cevada e lúpulo são fundamentais para a viagem interplanetária. Pensa numa viagem de 6 a 8 meses sem uma cervejinha gelada. Eu não consigo imaginar, não. Eu me considero um boêmio, né? Então eu gosto de apreciar cervejas aí especiais, né? Cervejas artesanais e assim,
Realmente eu concordo contigo, Fernando. E o Gabriel pergunta aqui, ele faz aqui uma pergunta. Será que temos de fazer a Agência Espacial do Cone Sul? Não. A agricultura é forte em todos eles, mas será que pode aumentar a chance de fazer uma parceria com a NASA? A Agência Espacial do Cone Sul, eu sou contrário, porque se a gente não fez a nossa funcionar, a gente vai participar de uma outra. Eu penso assim, Duda. Eu acho o seguinte, se o Brasil entrar nisso daí, é capaz dessa outra agência não dar certo. A gente vai atrapalhar tudo. Exatamente. Entendeu? É melhor não. Mas, Duda, deixa eu ver aqui, porque nós estamos com horário aí. Pronto, certo? beleza. Certo? Eu só queria pedir um favor pro Davi. Davi, me diga um número aí entre 1 e 23. 4. Rapaz, eu não sei quem é, mas tem uma pessoa que entrou aqui, que o nick dela, o nome é Prazer. Meu nome é Enéas. Alguém conhece? Eu acho que é o Enéas, né? Enéas, ele veio do além, né, para dizer, estou aqui, estou de olho. Alguém conhece? Não? Meu nome é Enéas. Então, posso jogar para o número imediatamente abaixo? Pode. O 3. Posso? Então, pronto. Número 3. Porque eu pego os nomes, embaralho e depois altero a numeração para não ter marmelada. Né? Pronto. Então, Roberto Dias. Roberto Dias, professor Roberto Dias. Vai ganhar. Professor Roberto Dias. A camisa aqui, ó, da Criar Space. Da Criar Space, Roberto. Aqui, ó. Beleza, Roberto Dias? Parabéns, Roberto. Para você. Parabéns. Beleza. Ok. Então, com isso aí, a gente encerra, né, Duda, essa brilhante apresentação do Davi. Certo? Agradecendo desde já, né, Rui, ao Davi. Isso. Lá na página no nosso portal brasilianspace.com, nós temos a página específica desta live. Lá, se você clicar sobre o nome do Davi, você vai direto para o LinkedIn dele. Então, já faz os contatos lá, tá certo? Quem tiver querendo trocar figurinha. Tá bom? Olha quem chegou aí, Rui. Valeu, Duda. Matheus. Valeu, Davi. Muito obrigado aí, viu? Muito obrigado, Davi. Valeu, boa tarde. Boa continuação. Live. Mais para frente, fazer uma live só sobre o agro no espaço. Isso. Fechado. Contem comigo. Valeu. Valeu, um abração. Um abraço. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!